Pessoal, aí vai. É Ezequiel número 6. Eu vou ser bem rápido, porque às vezes você começa a falar sobre um estrofe da Bíblia e toma muito tempo, porque é muita coisa para se cobrir. A palavra de Deus é muito forte, gente. Tem muita. Possibilidades são infinitas. Então, vem muitas coisas que acontecem e a palavra vai sendo se reverberando, entendeu? Vai viajando e pede para discutir mais, mas aí vai. Ezequiel 6:2. Filho do homem, vira o teu rosto contra os montes de Israel e profetiza contra ele. Falou para Ezequiel. Agora eu vou aqui para o 4. Que ele. Eu estou falando só sobre o livro de Ezequiel agora, porque é muito poderoso. Os vossos altares serão totalmente destruídos, falando que os altares de Israel serão totalmente destruídos e vossas colunas dedicadas aos deuses do sol serão todas aniquiladas. Olha só, a gente tem que parar aqui. Deus do sol, gente, e lançarei os vossos mortos na cara dos vossos ídolos. Deus do sol, gente, a gente não pode ler rápido, por isso que demora a palavra de Deus. Deus do sol, gente, é o Deus que é o Lúcifer, é um astro, foi criação de Deus. E naquele tempo, o Israel praticava a mesma coisa que os muçulmanos ainda praticam. Eles a praticam, gente. O Israel, o povo deles pagão, os sionistas, esses que vêm, eles praticam as mesmas aberrações, gente, que praticava o povo de Israel, que tinha esquecido a palavra de Deus, que praticava os sefarditas, os fariseus, sabe? Os seducis. Então, gente, é o mesmo tipo que Deus detestava. É idolatria, gente. Os deuses do sol, tu sabia que Jesus Cristo, eles trouxeram para o catolicismo, tu sabia que Jesus Cristo é chamado Sol Invictus no catolicismo? Por isso que o Papa tem a cruz com o sol. Aquele é o sol, é o Lúcifer, gente. Não tem nada a ver com Jesus. Por isso que ela fala em latim, vulgar latim, Sol Invictus, entendeu? É o Deus Sol, entendeu? Então, gente, a gente tem que ficar atento com isso. O cristianismo também vive um paganismo, assim como Israel vivia um paganismo. E poucos sempre foram soltos, terão perdão de Deus em tempo de julgamentos difíceis, gente, que vem por aí. Entendeu? Vossos altares serão totalmente destruídos e as vossas colunas dedicadas ao Deus do sol serão todas aniquiladas e lançarei vossos mortos na cara dos vossos ídolos, está vendo? Então nós estamos vendo com idolatrismos, que jogarei os cadáveres dos próprios israelitas diante de todos os seus ídolos, espalharei os seus ossos em torno de seus altares, cheirando a incenso, está vendo? Porque eles estavam praticando essas coisas. Sabe o que vocês faziam, Ezequiel? Vai mostrar ele deu o sol também, gente? Porque a prática do muçulmano é se prostrar diante do sol, né? Do sol eles falam que eles estão falando que o Alá é o sol. Entendeu? Por isso que não tem nada a ver com o cristianismo, com o judaísmo, com o verdadeiro fé em Deus, o sol, gente. E muitos judeus fazem isso, eles se prostram para o sol e chamam Alá. Por quê? Porque eles são idolatas do sol, gente. Existe até hoje muitas companhias, tu vê logos e tudo mais, com sol. Porque isso é satanista, gente. É luciferano. Então, eles se prostram para o sol. Por isso que Deus reclamava desse sol aqui como Deus deles, tá vendo? Falou que era o Deus deles. Entendeu? E são ídolos, deixarei aniquilados em vossos ídolos, se despencam e sejam completamente destruídos. Os altares de incenso sejam igualmente derrubados, feitos de pedaços e vossas obras desfeitas, tá vendo? Deus vai desfazer tudo, é que nem o templo que eles vão construir, gente, é para o Lúcifer, entendeu? É o templo que vai ser a destruição de Israel com o tempo, entendeu? O Trump vai estar envolvido, que ele é um anticristo. Vai chegar o tempo do levantar. Assim, esse tratado de guerra for assinado, um acordo agora, até 2030, depois disso vem a guerra. O Trump, o anticristo, está fazendo parte para levantar o templo com Netanyahu. Então, estamos perto, gente. 2030 vai com muita coisa. Vocês vão ver o tempo vai ser levantado até. Para levantar um templo, não tem mais de 6 meses, gente. As construções são super rápidas.
Hoje em dia, a China é capaz de levantar em um mês um prédio. Então os feridos, a espada tombarão em plena cidade, e saberás que eu sou Jeová. Agora, o que eu quero dizer? Aqui que vem quem também. E assim aqueles dentre vós que escaparem e recordarão da minha pessoa. Quando estiverem entre as nações pagãs, para onde forem levados cativo, tá vendo? No tempo em que eu mesmo lhes tiver quebrantado o coração corrupto de adultério, que preferiu desviar-se de mim, e cegado seus olhos, que cederam à cobiça, seguindo ídolos, tá vendo? Inúteis, e terão nojo de si mesmo por causa da malignidade que praticaram diante de todas as suas atitudes abomináveis, tá vendo? Porque eles estavam com ídolos, gente. Esse tempo vai ser levantado para o ídolo, não é para Deus da Bíblia, que na Bíblia não tem nenhuma passagem que Deus pediu a Israel para fazer o templo, gente. Vocês têm que estudar a Bíblia para saber. Então, por que eles estão construindo o templo? Não é para Jesus Cristo, não pediu, Deus não pediu, entendeu? Eles estão construindo para a vinda do próprio Deus deles, como um deboche contra o próprio Deus de Israel, entendeu? Construindo um templo pagão aqui em Jerusalém, Israel, para fazer zombaria, que teu povo está obedecendo às ordens da gente. É isso, gente. Esse que é o grande mistério. Espero que vocês tenham entendido essa palavra. Entendeu? E aí, depois disso, fala, estiveram entre as nações pagãs para onde foram levados cativos. Então, eles vão ser cativos, todo Israel, de países de língua diferente. Talvez a China, não sei, cara. Entendeu? Um arrebatamento. Então, gente, eu não sei o que vai acontecer, mas eles vão ficar tudo espalhado aí pelo mundo de novo. Entendeu? Sem nada. Tu não está vendo que muitos deles ricos estão indo para Babilônia, para Patagônia, na Argentina, em Malta, na Grécia, estão comprando. Os ricos vão sair, quem sabe? Quem vai padecer mesmo são o povo de Israel, o pagão pobre. Eles vão padecer. Entendeu, gente? E as pessoas, tem muitas pessoas de Israel, na palavra de Deus, gente, que mora no Irã, sabia? Depois dos Estados Unidos, o Irã é os que tem mais número de judeus, são milhões, gente. Entendeu? Então, parece que tem mais de 2 bilhões de... E por que Israel está atacando o próprio povo que é judeu? Isso é guerra entre eles, gente. Entendeu? O mal do povo de Israel contra uns judeus que são do bem, que estão em muitos lugares, mas não estão em Israel, gente. Entendeu? E condena essa guerra. Entendeu? Pai Jesus.